Pestando. Esse maninho era assim. Quer uma? É um hino. Isso aí é pra café. Vai lá, Demeus, faz lá o refrão. Qual? O hino. É a última. Faz. Essa daí é aquela outra. Espírito. Você fez ela já aí agora, hoje. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome o leva sempre para bem te defender. Ele ama teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Pega outra. Aham. É. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança. Eu acho que eu vou deixar você levar ela. Ah, demora um tempinho? Ah, Então vamos de novo. nós estava com nós, deixa eu Pega de novo então. chegar. Vai lá. Realmente é. Puxa aí de novo. Rapidinho para nós passar até aí, então. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for.
a esperança do porvir. Este nome leva sempre para o bem te defender. Ele arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo Tem mais um, nome hein? da Tem mais um tempo, tem mais um. A esperança. A esperança. Tá, se não conseguir, Fala, vocês a continuam. Ah, tá. A esperança do porvir. Vamos fazer o último refrão então, rapidão. 2, 3, vai. Dá um giro lá. Pode ir. Só o último refrão ali. Nome santo e venerável. É o último, falei que é o último. Falei o último. Vai. Você canta essa estrofe só porque essa estrofe aqui tá diferente também. Tem aí? Tá diferente. Mas tem no cantor, mano? É porque aqui tá santo, nome adorável. Mas você canta aí. Você canta essa parte. Aqui tá nome santo venerável. A gente entra só nome bom, então, nessa aí. Porque Nessa daí última vai aí. ter certo lá. Será que tá igual lá? Tem, porque lá Tá é igual. do cantor. Então tá bom. Então deu. Vou passar mais. Pronto, Já acabou. passou. Passa mais. Ô, Felipe, tá começando o culto. Agora. Finge, homem. Acabou o tempo. Não dá mais não. Senta, senta.
Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, com todos vós, e dos que estão aqui, dos irmãos que estão em casa, que vão nos acompanhar, que vão cultuar a Deus através da live. Eu quero dizer para você, assim como nós cantamos essa canção, e muitas vezes nos deparamos com momentos difíceis, momentos que talvez pensamos em retroceder. Nós temos que olhar para Jesus, porque nele nós somos mais do que vencedores. E enquanto eu ministrava esta canção, Deus trouxe ao meu coração uma passagem em que Jesus se encontra com uma mulher junto ao poço de Jacó. E eu acredito que você conheça essa passagem. E o Senhor Jesus, ali junto àquele poço, inicia um diálogo com aquela mulher. Ademilson, faz por favor. Ele inicia um diálogo ali com aquela mulher. E naquele diálogo Jesus tinha uma proposta e Jesus tinha uma única intenção, que era salvar aquela mulher. O que Jesus ofereceu a ela foi água. Água que jorra de dentro para fora. E Deus me traz no meu coração que assim precisa ser a nossa sede de Deus. Assim como nós vamos ao poço, se é que você me entende. Todas as vezes que nós temos sede, e nós saciamos a nossa sede, assim deve ser a nossa busca por Jesus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei que Jesus está aqui. E eu sei que sair daqui como você entrou, você não vai. Porque todo lugar é comum, até Jesus passar por aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor derrame
da tua graça, da tua unção sobre você. Que você seja abençoado neste culto que iremos prestar ao Senhor. Amém? Gostaria de convidar a você a ficar em pé no teu lugar, se você pode. E gostaria de te convidar para que nós pudéssemos orar a Deus. E eu gostaria de chamar o irmão Beto aqui, se possível, para que o irmão Beto fizesse uma oração. Pode, irmão Beto? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, rendemos graças somente a Ti, ó Pai. Aqui estamos, ó Pai, tudo aqui, ó Deus, foi preparado, ó Deus, para o Senhor. Seja, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, grato, ó Deus, em nome de Jesus, de receber, ó Deus, tudo que foi preparado aqui, Pai. E abençoa, Senhor amado, a cada um que aqui teve força, ó Pai, de estar aqui juntamente entre os irmãos. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor amado, da tua unção em nossas vidas, que os nossos corações, a nossa mente esteja voltado a Ti, para que não viemos, ó Pai, deixar passar nada desapercebido daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Amém, aleluia. O Senhor é o Deus das batalhas, mas Ele é o Deus vencedor das batalhas. Nosso general é Cristo. Vamos adorar? As palmas. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Nenhum inimigo existirá, subsistirá diante do Deus dos exércitos. Amém? Nós vamos adorar o Senhor com o hino do cantor cristão 062.
062. Nome precioso. Quem conhece esse hino? 1, 2, 3. O pastor também conhece, eu sei que ele conhece. 5. Glória a Deus. Vamos então adorar ao Senhor. Você fica com a liberdade e a oportunidade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para o bem te defender. Venha mal teu alcance te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Por Jesus aceito, terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, Jesus amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno, tu alcançarás o céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos dizer, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Ele é a tua esperança e é a minha esperança também. Ele é a minha esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é aquele que nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Você guarda isso no teu coração? O Espírito Santo de Deus está aí com você? Está aqui neste lugar, porque nós estamos reunidos aqui. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas: não vos embriaguem com vinho, em que há contenda. E ele diz: mas enchei-vos do Espírito. E alguém talvez ousa dizer assim: mas tem como se encher do Espírito? Tem. Se existe um copo que tem água, ainda cabe água. E muitas vezes, para que nós possamos ser cheios do Espírito, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, daquilo que nós achamos que é certo, ou da forma que nós aprendemos corriqueiramente, e observar a Deus, e observar a sua lei, e nos encher do amado e do Consolador Espírito Santo. Eu quero declarar: Espírito, enche a minha vida. Amém? Espírito,
cante. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, mas de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Senhor amado nosso, quão prazeroso é estar na tua presença. O quão gostoso é sentir a tua presença. O quão bom, Senhor, é ter as baterias recarregadas pelo doce toque do Espírito Santo. Enche as nossas vidas, Senhor.
Enche, Senhor, todas as nossas estruturas, até que nós possamos dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nós te adoramos, Senhor, te exaltamos, te glorificamos. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Senhor, nós nos alegramos em Ti. Muito obrigado, Pai querido, pela força do Senhor. Obrigado por esse combustível que nos move, que nos traz alegria, que nos traz paz, que nos traz consolo. Obrigado por não caminharmos sem a Tua presença, Senhor. Nós te adoramos. Ser servido na vida de cada irmão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! As minhas mãos eu quero. Canta mais uma vez. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar, diante do Teu altar. Aplauda Ele, aplauda o Senhor dos Reis. O Senhor Deus dos Exércitos está aqui nesta noite. Louvado seja o nome santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gostaria de passar a palavra então, para que nós possamos ser agora, nesse momento, abençoados através da palavra do Senhor. Se você quiser assim se assentar, sinta-se à vontade. Que Deus possa abençoar a sua vida neste momento. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Davi diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas é o Senhor que cuida de mim. E eu creio assim que, quando nós entendemos isso, nós saímos desta pobreza e desta condição de necessitado e passamos a uma condição de abençoados, fortalecidos e enriquecidos pelo Senhor, né? Davi fala também que da mesma condição e da mesma forma que ele não tinha forças e sentia muitas vezes alvejado pelos seus inimigos, ele diz assim: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço exércitos. Quando nós olhamos para a nossa condição humana, carnal, nós enxergamos miséria, como Paulo mesmo diz. Mas quando nós encontramos Cristo na nossa vida, nós somos vivificados, fortalecidos e temos ânimo para avançar e para conquistar aquilo que o Senhor é e o que o Senhor dá para nós. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e nos encha de graça e unção para continuarmos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo da forma que Ele é, sem nenhuma complementação carnal e humana, e nenhuma obstrução, e nenhuma interferência humana, querendo mudar ou refazer alguma coisa que Deus realmente fez. Eu quero nesta noite compartilhar com você um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 25. Eu quero conversar com você um pouquinho a respeito deste texto, que Paulo desnuda toda a condição humana, né? Tudo aquilo que é aparente na vida humana, Paulo traz lá do fundo do íntimo e ele faz desabrochar, né? E ele chega ao ponto de se qualificar como um grande miserável mesmo, né? E na verdade é aquilo que somos diante do Senhor. E é por isso que nós precisamos de Deus. Romanos 7,
capítulo 7, versículo 21. Este texto aqui, desde o capítulo 7 e do versículo 8, do capítulo 8, Paulo está falando em relação a uma guerra, a uma batalha que existe dentro de nós. Aquela batalha que nós queremos viver de uma forma a agradar a Deus, mas existe algo em nós que quer que nós vivamos de outra forma, a desagradar a Deus. E eu creio assim que nós vivenciamos isso, né? Eu creio não, creio uma forma modesta de dizer, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque quando eu olho para Paulo, para o apóstolo Paulo, e vejo ele falando desta forma, né? Então eu fico olhando para dentro de mim e falando, então como eu estou? Vamos lá, Romanos 7, 21 a 25, Paulo diz assim, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou uma outra versão diz assim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos entender um pouquinho isto. E assim, quando o Senhor me colocou esta palavra no meu coração e me chamou para esse texto e este tema de uma forma assim surpreendente, me veio ao coração em titular esta palavra no seguinte título, Guerra entre Escravos. Eu creio que nunca ouvi falar nisso, né? Guerra entre escravos. Você vê falar de guerra entre reinos, guerra entre as nações, mas guerra entre escravos. Mas, na verdade, são essas condições de que tentam nos escravizar, que batalham dentro de nós. Na verdade, Paulo é bem claro, e ele diz assim que nós temos um desejo. Você tem um desejo? Qual é o teu desejo, se você olhar espiritualmente referente a Deus? Qual é o teu desejo? Paulo diz, eu quero fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade, amém? Eu posso acreditar nisso? Que esse seja o teu desejo? Mas Paulo diz que, ao querer realizar este desejo, nós encontramos uma grande resistência dentro de nós, que é o mal. Que ele não está fora de nós, mas ele está em nós, ele está impregnado em nós. E Paulo, nesta versão que eu tenho aqui, ele usa assim, ele reside em nós. Ele não está acampado, não, ele reside. Ele não está passeando em nós, não, ele reside, ele mora em nós. Ele está estabelecido em nós, ele está enraizado em nós. Não há como tirar isso, não há como arrancar isso da nossa vida. Na verdade, em nosso tempo de vida, jamais nós conseguiremos viver livre desta lei maldita do pecado que tenta nos subjugar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Muitas vezes isso não transparece em nós, né? Eu olho assim para o pastor Ronildo e às vezes eu falo assim, eu queria ser igual a ele. O pastor Ronildo nem tentação sofre, né? Nem tentação sofre. Eu olho para a vida do irmão Miro e falo assim, o irmão Miro tem uma vida tranquila, light, né? O irmão Miro nem tentado é. E talvez você olhe para mim e você pense a mesma coisa. Vai pensando, tá? Seja iludido com isso. Seja iludido com isso. Nós sofremos uma guerra, nós sofremos uma batalha. Esse mal atua na vida de todos, indistintamente. Só que é algo que não é falado, não é comentado. Porque muitas vezes nós queremos salvar a nossa reputação. E nós não queremos também transmitir isso.
Imagine se aquilo que passa na nossa mente fosse transferido para o notebook da igreja que está lá na mão da irmã Juliana, jogado aqui nesse multimídia. Já pensou? De repente, a vida de um, de repente, misericórdia. Será que ia ter gente para o culto? Uma vez eu fiquei meio irritado, porque o povo tinha motivação para vir para a igreja, quando tinha um pastor aqui que Deus revelava coisas para ele. Né? Mas é interessante que, nesse tempo de vida meu, de ministério pastoral, 99% dessas revelações são só coisas favoráveis. Aí um dia eu fiquei tão irritado, eu falei assim, que eu ia convidar alguém e ia anunciar na cidade que Deus tinha trazido um pastor aqui para a primeira igreja batista em Altaquari, ia ficar o final de semana conosco, um pastor que só revelava pecado. E a minha pergunta é, será que ia ter alguém no culto? Né? Eu já vi pastor fazer isso, eu já vi. Já convivi com isso, de Deus revelar coisas ocultas, não em público, mas pessoalmente, e a pessoa se derreter diante de Deus, porque era coisa que estava escondidinha. Né? Então, essa situação, ela não são revelada. Essa situação, ela é escondida, e a gente não comenta, a gente não fala, então dá uma impressão que as pessoas nem são tentadas. Nem passam por lutas, por situações difíceis, de tentações, mas neste texto, Paulo escancara essa situação. Ele mostra o que está no interior do ser humano. Ele não fala de outro, ele fala de si mesmo. E ele diz assim, miserável, versículo 24, desaventurado homem que sou, infeliz homem que sou, quem vai poder me livrar do corpo desta morte? Que o grande problema nosso é isso aqui, irmãos, é isso aqui. Essa carne, mas um dia eu vou ficar livre dela. Vocês se virem com ela, mas eu vou ficar livre. Você quer ficar livre? Você quer ficar livre? Agora não, né? Mas o dia que você ficar livre dela, você fala assim, louvado seja o nome do Senhor. Deixei essa tranqueira para trás, que estava me entravando, me impedindo de avançar no Senhor. Alguém está dizendo assim, Senhor, só depois que eu casar. Mas esse é o grande problema. Então nessa batalha, irmãos, nessa luta que nós temos, que ela parece ser camuflada publicamente, mas nós vivenciamos a todo instante da nossa vida, a todo momento nós estamos lutando contra a nossa mente, estamos lutando contra os nossos órgãos dos sentidos, nossos olhos, nossos ouvidos, aquilo que entra para dentro de nós estamos batalhando para isso, porque esses órgãos nossos, eles querem nos destruir, eles querem nos levar para o buraco, eles querem nos afastar de Deus, mas a nossa luta é contra a carne, contra essa condição humana e carnal, que quer realmente nos tirar da presença do Senhor, porque existe dentro de nós uma lei divina que batalha ao nosso favor para viver na presença do Senhor, para caminhar com Ele, para andar com Ele, para viver realmente a vontade do Senhor, para querer fazer a vontade do Senhor. E essa é a nossa grande luta. E como então, nessa batalha, alcançarmos o que realmente desejamos? Como alcançar o que realmente nós almejamos nessa luta? Talvez eu esteja perdendo tempo aqui falando isso nessa noite, porque eu acho que o único tentado aqui sou eu. Amém? Não? Bem-vindo. Que bom, eu me sinto mais à vontade, sabendo que vocês também sofrem tentação, né? Talvez as nossas tentações sejam diferentes uma das outras. Cada um é tentado naquilo que o inimigo consegue mais agredir a sua vida e atingir a sua vida. Nós temos na nossa cidade, que é a nossa alma, o nosso coração, nós temos um muro em volta dessa cidade que nós edificamos em Cristo. Amém? Você tem esse muro? Amém? Mas tem um lugarzinho neste muro, que esse muro é um pouquinho mais baixo.
Ali é o nosso ponto fraco. E ali é onde o inimigo tenta minar, pular, invadir a nossa vida. E é ali que muitas vezes nós temos que estar vigiando, porque a todos instantes nós somos assediados pelo pecado, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente, que é influenciada pelo aquilo que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, os nossos órgãos do sentido. Mas nós precisamos vencer isso, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Diga assim comigo: eu quero fazer a vontade daquele que me chamou, daquele que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero. E eu estou numa guerra. Faz 62 anos que eu luto com isso. Eu não sei quanto tempo faz contigo, mas eu tenho um tempo de batalha, de guerra, em querer fazer a vontade do Senhor. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Então eu quero trazer algumas coisas que vão nos ajudar a alcançarmos o que realmente queremos. Fazer a vontade de Deus. Primeira coisa, guarde isso no teu coração. Ter consciência da existência dessa guerra. Então você nunca esqueça desta batalha, desta guerra que cerca você. Que não só cerca você, mas que está impregnada em você. Que faz parte do seu corpo, que você carrega aí pelas ruas de Alto Taquari. Que faz parte da sua vida. Nunca ignore esta guerra. Quando eu tenho consciência de uma batalha, o que eu faço? Eu me preparo para lutar. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura, para que você possa resistir o dia mau. Qual é o dia mau? O dia da guerra, o dia da batalha, o dia que o inimigo vem contra nós, tentando nos seduzir. Tem dia que parece que está mais ameno, né? Mas tem dia que parece que a panela está fritando mais, está fervendo mais. Parece que o inimigo está mais alvoroçado contra a nossa vida. Nós precisamos realmente nos revestir do Senhor. Eu preciso sempre estar atento. Olha o que Paulo diz aí no versículo 18 do capítulo 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas muitas vezes eu não consigo. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim: porque eu sei, eu preciso ter essa convicção, que eu tenho uma boa intenção. Você acha que quando Pedro disse para Jesus: de forma alguma eu não vou permitir que o Senhor morra, ou que alguma coisa aconteça, e ele era mesmo capacitado para isso, porque lá no Getsêmani, quando Jesus foi preso, quem que desembaiou a espada e cortou a orelha de Malco? Vocês lembram? Pedro. Foi Pedro. Ele estava disposto. Mas quando ele disse isso para Jesus, o que Jesus disse para ele? Vocês lembram? Que de forma alguma ele não ia permitir que Jesus morresse? Para trás de mim, Satanás. A intenção era boa. Ele achou que estava fazendo a coisa certa. Só que ele não estava vigiando e não estava cuidando de quem estava seduzindo ele para entrar por aquele caminho. Não havia maldade no coração dele, mas só que ele estava sendo manipulado. Manipulado. Então nós temos que ter consciência que existe essa guerra. E este inimigo está colado em nós. Ele reside em nós. Que não é o diabo, mas é a nossa carne, da qual o inimigo usa, é o canal dele para tentar minar a nossa vida. Que nessa batalha, se estivermos só, nós não poderemos vencê-la. Nunca pense que você, com as suas habilidades, com a sua capacidade, não importa o teu tempo de cristão que você tenha, não importa quantas vezes você já leu a Bíblia, né? E por falar nisso, eu desafio você a meditar na palavra. Eu desafio você a ler a Bíblia. Eu não vou perguntar aqui quantas pessoas já leram a Bíblia inteira, mas eu desafio você a ler a Bíblia inteira. A hora que você terminar a primeira, começa a segunda, terminar a segunda, começa a terceira, e vai em frente desta forma. Quanto mais você lê, não é a quantidade de leitura que vai te habilitar espiritualmente, mas é a quantidade de leitura que vai abrir a tua mente para entender os propósitos de Deus e os caminhos do Senhor para a sua vida.
Isso é uma estratégia, porque Paulo fala lá em Efésios que a espada do Espírito é o quê? A palavra. Quanto mais você afia a espada, mais fica fácil de manejá-la e empunhá-la e lutar com ela. Se você nunca usou um machado, né, quem já usou machado sabe disso. Ou mesmo uma motosserra. Você pode ter uma motosserra, mas se ela não estiver afiada, você não corta nada. Você não consegue. Ela vai torcer de um lado, ela vai virar do outro, ela vai morder na madeira. Você não consegue fazer nada. A espada, se ela não estiver afiada no nosso coração, e por isso Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É uma arma de Deus, de ataque contra o inimigo, que nós precisamos tê-la desembainhada a todo instante. Por isso eu desafio você a amar a palavra, a meditar na palavra, porque se você não ler, você não vai conseguir meditar. Você vai ler, você vai guardar na tua mente, e da tua mente você vai transportá-la para o teu coração, que vai direcioná-la a viver de uma forma a fazer a vontade de Deus. Sozinho você não pode. Você não consegue. Paulo caracteriza essa condição como algo miserável. E ele no versículo 24 ele diz, desventurado, miserável homem que sou. Essa condição nossa está impregnada em nós. E se nós não vencermos, nós seremos subjugados. E ela é astuta, irmãos. Ela é astuta. Você não pode parar de vigiar. Crente que tira férias de Deus, ele é um crente já destruído. O diabo nem se preocupa com ele. Não procure tirar férias de Deus. Estou cansado de orar, estou cansado de meditar na palavra. Você vai ter a eternidade no céu para você descansar. Mas aqui nesta terra é tempo de guerra. É tempo de guerra. É um escravo lutando contra o outro. E você está no meio dessa jogada aí. Dependendo de quem vencer, você está salvo ou perdido. E é isso que nós precisamos realmente entender. Que essa batalha é algo de vida ou morte. Se o meu interior predomina, eu faço a vontade de Deus. Paulo diz, mas se os meus membros físicos, carnais e humanos predominam, eu estou à mercê do pecado. Olha o que o versículo 22 diz e 23, eu vou repetir para você memorizar e entender agora este versículo. Porque no tocante ao homem interior, o que é o homem interior? O homem interior é o homem espiritual, que quer fazer a vontade de Deus. Paulo diz, tenho prazer na lei do Senhor. Então precisa começar por aí, ter prazer na lei do Senhor. Se você não tiver prazer na lei do Senhor, o teu homem interior está fraco, abatido, destruído. O salmista diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes disso, de se ter relacionamento com ímpios, rodas e escarnecedores, antes disso ele tem o prazer na lei do Senhor, isto é, ele deixa de estar na roda dos escarnecedores para ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. E eu me lembro que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. Medita na minha lei de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a rios de água. Pode vir a seca. Que ele no tempo certo da estação ele vai dar fruto. Ele não vai murchar. Ele não vai secar. E tudo o que ele fizer. Alguém se lembra dessa parte? Prosperará. Essa é a coisa deliciosa, né? Quem não quer prosperar? Precisa estar plantada junto de rios de água. Para estar plantado junto a rios de água, o que tem que fazer? Meditar na lei do Senhor, amar a lei do Senhor, ter prazer na lei do Senhor. Esta é a condição de vida que a palavra de Deus nos dá. É uma condição de vida ou morte essa batalha em nós. Se o meu interior predomina, eu faço a vontade de Deus. Mas se os meus membros predominam, eu estou à mercê do pecado. Volta lá para o versículo 23. Mas vejo dos meus membros outra lei. Que outra lei? Não a lei do prazer de Deus, não a lei do meu interior. Que guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei da minha mente? Do homem interior. Que faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que membros? Meu corpo, a minha carne.
A sedução do mal vem na minha carne para deteriorar a minha alma, quebrar o meu vínculo com Deus, para lançar-me no inferno. Esse é o propósito da lei do pecado na minha vida. E isso é uma condição de vida ou morte, é uma guerra de vida ou morte. O soldado, quando ele vai para a guerra, ou ele mata ou ele morre. Ou ele mata ou ele morre. E se ele voltou para casa, você pode ter certeza que alguém ele matou. A não ser aquele do filme que não pegava em arma, né? Mas mesmo assim ele deu uns tiros ainda. Então, nós vamos ter consciência desta batalha. Essa batalha existe. E ela está impregnada em nós. Ela não atua no vizinho, ela atua em mim. Cada um de nós temos esta guerra. Em segundo lugar, ter consciência que a lei do pecado que tenta me subjugar é algo involuntário em mim. É isso que Paulo diz. Aí você diz assim, mas se é algo involuntário, então eu não tenho culpa. Não é bem assim. São duas situações diferentes. Primeiro, isso não pode ser como uma desculpa, me levando a deixar de lutar contra o pecado. Ora, se há algo involuntário em mim, então eu não peco. Peca. Peca, mesmo que seja involuntário, o pecado acontece. Mas também eu não posso viver me martirizando com acusações que as tentações me inflamam. Tem pessoas que vivem destruídas pela condição de tentação. Elas não conseguem entender que a tentação é um precedente para uma queda, é de uma forma a levar aquela pessoa a cair em tentação. Existe um cântico bastante, vou dizer assim, antigo, e a letra dele diz assim: tentado, não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Alguém conheceu esse cântico? Só porque eu falei que era antigo, né? Só porque eu falei que era antigo. Eliabe, você nunca ouviu o teu pai cantar, não? Não? Rapaz, me ajuda aí. Pois é. Paulo diz que essas tentações, elas acontecem de uma forma quando a minha vida está dominada pelo homem interior de uma forma involuntária. Olha o versículo 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Mas quem que faz? Mas é o pecado que habita em mim. Isso não quer dizer que eu me torno inocente diante disso. Isso não quer dizer que então eu posso pecar, porque quem peca, quem me leva a pecar é essa condição humana e carnal, mas eu ainda faço parte dela. Eu não tenho como cortar meu dedo e não sentir este corte, ou achar que, ou a mão achar que o dedo não tem problema, não faz parte da mão, então se vira dedo. Né? Eu não tenho nada com você, a dor é tua, se vira. Mas quando nós machucamos um membro do nosso corpo, todo o nosso corpo sente isso. E muitas vezes chega a ficar febril por causa disso. Isso quer dizer que há uma interligação. E essa interligação é um vínculo. E na verdade, essa condição nossa de inocência, ela não existe. Mas a condição de involuntariedade muitas vezes acontece na nossa vida. Mas quando o nosso homem interior é dominado pelo Espírito Santo e nós acabamos muitas vezes escorregando na vida e pecando, nós não podemos morrer por essa condição de acusação, mas nós temos que nos arrepender, pedir perdão, retomar a nossa posição e realmente fugir daquela condição. Apartar do mal, fazer o bem, procurar a paz e seguir. É isso que a palavra de Deus diz. Porque se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Jesus foi tentado. E 2 das 3 tentações que o diabo fez com Jesus, ele começou acusando Jesus. Acusando. Primeiro ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava acusando Jesus daquilo.
É uma forma de acusação que ele estava lançando sobre Jesus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, porque tropeça com o teu pé em pedra. Se tu és, é uma forma de cobrar algo de alguém. O inimigo muitas vezes, ele cobra algo de nós, para nos levar a seduzir as tentações, aquilo que realmente ele pretende e deseja para a nossa vida, mas nós não podemos ceder a essa condição. Então nós temos que encontrar este equilíbrio nesta batalha. Este equilíbrio em não permitirmos sermos aterrados pela acusação do inimigo contra as nossas vidas e também a condição de acharmos que então estamos livres para pecar. Não é isso que Paulo diz. Nós precisamos achar este equilíbrio. Nós precisamos achar este caminho do centro. Em caminhar no Senhor de forma a apartar do pecado, mas não permitir sermos abatidos pelas acusações que o inimigo lança contra a nossa vida. Porque ele tenta nos seduzir, ele tenta seduzir a pecar, através da tentação. E muitas vezes o ser humano acaba dando uma margezinha para ele. Aí ele usa aquela margem que foi dada para ele e ele vem com uma acusação acima da condição de pecado. Tentando fazer com que a pessoa sinta que ele já pecou, então, e aí vem aquela questão, bom, eu já pequei mesmo, então, agora já estou sujo, agora vou me lambuzar. Essa é a intenção, muitas vezes. E nós precisamos entender que essa condição de pecado em nós, ela acontece voluntariamente. Ela não tem a nossa autorização, ela não tem o nosso aval para acontecer. Muitas vezes por um cochilo, sim. Mas não existe uma condição de premeditação para o pecado, como acontece isso em uma vida sem Jesus. Você entendeu isso? Às vezes é um pouquinho. Amém? Você entendeu? Amém? Então vamos lá, o último. O que fazer para vencer esta batalha? Ter a consciência e determinação em buscar uma saída aonde realmente existe. É aí que entra o segredo de toda a situação. É aí que nós nos colocamos diante daquilo que Paulo fala e fecha esse contexto, essa ideia e essa condição do Evangelho na vida do ser humano, trazendo algo que vem estabelecer a fé. O versículo 25, Paulo diz assim, mas graças a Deus. O versículo 24, eu vou repetir para dar uma essência no verso 25. Desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe uma saída. Existe uma forma de vencer isso. Existe uma forma de resistir isso. Não existe uma forma de se livrar da tentação, mas existe uma forma de vencer a tentação. Não se martirize quando você for tentado. Se glorie quando você resistir à tentação. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Uma vez alguém chegou no meu gabinete e falou assim, desesperado, chorando, falou assim, pastor, quase que eu caí em tentação. Eu comecei a sorrir, mas eu não estava sorrindo daquela pessoa de deboche, não. Eu estava sorrindo de alegria. Eu senti uma alegria, porque era uma pessoa que realmente eu me preocupava com a vida dele, e eu percebi que ele estava preocupado também. Ele falou, pastor, mas você está rindo de mim? Eu falei assim, estou, porque você não caiu em tentação, você foi no limite, quase, mas você venceu, e você precisa se alegrar, porque você é vitorioso em Cristo Jesus. Ele falou, pastor, mas foi por pouco. Não importa por pouco ou por muito, mas você venceu. O troféu está nas tuas mãos, a glória está nas tuas mãos, a coroa está na tua cabeça. E aquela pessoa começou a entender o que havia acontecido com ele. E ele saiu daquele dia, daquele lugar, fortalecido no Senhor. Alegre, feliz, mais forte do que antes. Porque havia algo sobre ele, de uma acusação, de que o quase ter caído já era uma condição de pecado. Já era uma condição de pecado. Mas em Cristo, nós temos esta saída. Em toda esta batalha, a única saída é Cristo Jesus, o que entregou-se por nós, para dar condição da vitória sobre o pecado. Nós, sozinhos, não poderemos vencer o pecado, mas com Cristo, Paulo diz,
nós somos mais do que vencedores. Com Cristo nós podemos vencer toda e qualquer situação. Tentados, sim. Praticantes do pecado, não. Somos tentados, mas não vivemos na prática do pecado. Mas somente o Senhor, guarde isso no teu coração, somente o Senhor como Salvador não te dará condição eficaz para você vencer a tentação. O Senhor como Salvador, Jesus Cristo como Salvador, Ele te dá condição para que você tenha uma vida transformada nele e conquiste a vida eterna. É por isso que Paulo diz aqui assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A condição de senhorio de Cristo sobre a nossa vida é que nos dá condição de sermos mais do que vencedores. Somente uma vida dominada pelo Senhor terá condições de vencer as tentações. Somente uma vida aliançada com Cristo, uma aliança, um pacto, onde Ele é o Senhor, onde eu sou o servo. E Paulo diz aqui, na finalização deste versículo, na parte B do versículo 25, diz assim, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, vírgula, ele faz uma vírgula que substitui esta palavra escravo. Sou escravo da lei do pecado. Então, essas duas condições de escravidão que lutam dentro de nós. Você como escravo da lei de Cristo, você luta para fazer a vontade de Deus. E você com um corpo que está contaminado pelo pecado. Eu vou mudar o termo aqui para você falar, mas eu não sou escravo do pecado. Não, você realmente não é. Mas você tem um corpo que está contaminado pelo pecado. E você não vai conseguir tirar essa contaminação. Pode fazer transfusão de sangue, pode fazer transplante de coração, né? Pode fazer transplante do que você quiser, você não vai conseguir tirar isso de você. Só existe uma forma de você se libertar disso. E Paulo diz aqui no versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo de morte? Só a morte. Somente a morte. Quando ela achar que ela venceu você, ela perdeu a guerra. Porque você vai estar livre deste corpo de morte. E esta é a batalha que acontece na nossa vida. E nessa batalha, qual é a condição que nós temos alcançado? Qual é a condição que você tem alcançado? O escravo da lei de Cristo ou o escravo da lei do pecado? O que tem sobrepujado na nossa vida? O que tem salientado na nossa vida? O que tem realmente prevalecido na minha vida? A lei de Cristo ou a lei do pecado? Não tem como fazer aliança dessas duas leis. Elas guerreiam entre si. E quem determina a vitória delas, em mim sou eu. Em você é você mesmo. E eu quero fechar essa palavra. Quando Paulo fala desta garantia que existe para nós. Capítulo 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você entende isso? O que é estar em Cristo Jesus? O que é ter Cristo Jesus? É diferente. Eu tenho Cristo. Eu estou em Cristo. Quando eu estou em algo, eu perco o meu domínio próprio. Paulo diz, 2 Coríntios 7,14, 2 Coríntios 5,17, desculpa. Se alguém está em Cristo, ele é o quê?
uma nova criatura. Aí as coisas velhas ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Mas tem que estar em Cristo. Quando eu estou em algo, eu dependo daquele algo, eu sou dirigido por aquele algo, eu sou dominado por aquele algo. Este é o senhorio que Paulo cita aqui no versículo 25 do capítulo 7, que ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, vírgula. Seria suficiente ele dizer Jesus Cristo, mas ele dá ênfase, nosso Senhor. E esse Senhor aqui, além de ser uma condição divina, que ele é o único, não existe outro, mas essa condição divina precisa estar em mim. Ela precisa fazer parte da minha vida. Ela precisa ter domínio na minha vida. Então, quando Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que são dirigidos por Ele, aqueles que são dominados por Ele, aqueles cujo Senhor é Cristo. Então, para esses não há condenação. Aí o versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou. Tá? E não anulou isso na minha vida como condição de influência. Não é porque eu tenho Jesus que eu nunca mais vou ser tentado. Oh, que benção! Né? Eu já ia estar no céu. Já pensou? Você aceitou Jesus, nunca mais você fosse tentado, você já tinha ido embora dessa terra. Não estaria mais aqui. Enoque, com muito menos, sumiu e desapareceu e nunca mais ouviu-se falar de Enoque na face da terra. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou e desapareceu. Por muito menos, porque ele era homem e era tentado. Jesus, muito melhor do que ele, foi tentado também. Então, você não vai ser livre de ser tentado. Mas em Cristo, você vai viver debaixo da lei do Espírito e a lei do pecado não terá domínio sobre você, porque você vai dominá-la. O domínio precisa estar na mão de alguém. Quem domina? Ou a lei de Cristo ou a lei do pecado. Em Cristo você tem a autoridade e o domínio para subjugar a lei do pecado. Só que isso não te isenta, eu vou repetir que eu quero frisar bem isso, você de ser tentado. Então não se amargure quando você for tentado. Louve a Deus quando você for tentado. Porque se você fosse deste mundo, este mundo não te tentaria mais. Mas porque você não é deste mundo e o mundo quer tirar você de Cristo, então o pecado fica te tentando. Então louve a Deus, porque se Ele está te tentando, é porque você não pertence a Ele. Amém? Estamos entendidos? Entendeu, amados? Não se entristeça com as tentações, mas glorie-se por vencê-las em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de vitória sobre as tentações. Com certeza, se nós não tivéssemos vitória sobre essas tentações, talvez nem estaríamos aqui hoje. Nem estaríamos envolvidos nesta palavra. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Dia a dia. Jesus diz assim, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E eu entendo essa palavra de Jesus que Ele quer trazer uma mensagem para nós, dizendo assim, foque no seu dia. Tem muita gente que vive focado daqui 10 dias, no dia de amanhã, daqui 10, daqui um mês, daqui um ano. E ele esquece do dia que ele está vivenciando e ele acaba sendo enlaçado pelo mal. Foque no seu dia. Foque no seu presente. Viva cada dia no Senhor. Conquiste cada dia em Cristo. Você venceu este dia. Você foi tentado, você foi atribulado, angustiado, amargurado muitas vezes pelo mal, pelo pecado. Mas você conseguiu resistir esse dia. Glorie-se no Senhor, alegre no Senhor, regozije no Senhor. Amanhã será outro dia. Você vai vencer também. Depois vai vir outro, você vai vencer de novo. Vai vir outro, você vai vencer outra vez. E dia a dia.
E a palavra de Deus diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O sol nasce com uma luz tímida, meio-dia, o sol está com aquela luz brilhante, que aquece, que queima. Assim é a glória do Senhor, é assim é o cristão que caminha em Deus. Parece que hoje ele está um pouco nublado, mas amanhã dissipa-se a nuvem e o sol está brilhando do mesmo jeito. A glória de Deus está iluminando da mesma forma na tua vida, no teu coração. Por isso não desanime, não se frustre, não queira desistir ou recuar pelo fato de que há uma nuvem sobre você, uma nuvem ofuscando a glória do Senhor. Não desista, porque o vento de Deus vai soprar, essa nuvem vai passar e o sol da justiça vai brilhar sobre a tua vida. Espera no Senhor, confia nele, não se firme no seu próprio entendimento, espera pois no Senhor. A nossa esperança é o Senhor, a nossa aliança é com o Senhor, a nossa fé está no Senhor. Não permita que nada desta vida venha roubar isso de você. Muitas vezes os pequenos detalhes. Não deixe que nada venha ofuscar a luz de Deus na tua vida. Não viva fazendo para Deus, deixa Deus fazer em você. Deixa Deus fazer em você. Permita que Ele possa agir na tua vida. Talvez você nesta noite veio a este lugar e talvez diante desta palavra você se visualiza como alguém que tem tropeçado, tem caído. Não desanime, levante a sua cabeça, olhe para os tropeços como um desafio e não como uma derrota, uma frustração. Olhe para os laços como um desafio na sua vida, para você ter a condição de percepção desses laços e você poder desviar dele. Jesus diz: aquele que anda de dia não tropeça, mas é aquele que anda na escuridão da noite, ele está sujeito a cair. O Senhor te chama para caminhar na luz de Cristo. Ele é o nosso dia, Ele é a nossa luz, e é nele que nós vencemos as batalhas desta vida. Talvez você entrou nesta noite e tenha um sentimento de derrotado, mas eu quero convidar você nesta noite a colocar a sua vida diante do Senhor. Depois do culto, que nós encerrarmos este culto, se você sentir desejo, eu vou estar aqui à frente. Você pode vir aqui, eu vou orar com você. Eu vou orar. Mas eu quero orar com todos nós agora, neste momento. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua glória é mais forte do que o pecado. A Tua absolução, ó Pai amado. O Teu amor para conosco. A Tua graça para conosco é maior, Senhor, do que a acusação de condenação que o inimigo lança contra as nossas vidas. A alegria no Senhor é maior que a tristeza que muitas vezes o inimigo quer plantar, tentando roubar esta alegria nossa em Ti. A nossa esperança no Senhor é maior do que as circunstâncias que vivenciamos, ouvimos, ó Pai, a cada dia, a cada momento. Nós Te exaltamos, ó Pai, e Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo fracos e falhos, Senhor, no Senhor nós alcançamos forças para resistir o pecado e para viver, ó Pai, da forma que nós desejamos, que é agradar a Ti. Obrigado, Senhor. Toma, Senhor, cada vida, toma, Senhor, cada coração, abençoa cada pessoa, Senhor, cada irmão, cada pessoa que está neste lugar, cada pessoa que está conosco, ó Pai, através dessa transmissão, ó Pai, que a Tua glória seja, que a Tua glória possa inundar cada vida e cada coração, e sejam restaurados do Senhor, ó Pai, que o Senhor venha levantar, muitas vezes lá, Senhor, do lixo necessitado, e venha fazê-lo assentar, Senhor, na Tua mesa, comer do Teu pão, ó Pai, e vivenciar, Senhor amado, o Teu senhorio, a Tua graça, e sejam príncipes e princesas para reinar contigo um dia, Senhor amado. Nós Te louvamos, Te adoramos, e Te agradecemos, e nos entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, mais de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Alguém vai falar sobre o evento de amanhã? Ou quer que fale? Pode falar? Irmãos, amanhã vai ser o início deste evento, né, que a igreja tem apoiado, junto com a Igreja de Deus, que vai acontecer ali no sindicato a partir das 21 horas. Reserve Parties é um evento totalmente evangelístico, para alcançar jovens que precisam realmente de Jesus. E eu quero fazer um desafio para você. Talvez você fale assim, eu não vou porque é para jovem e tal. Eu quero fazer um desafio para você. O Senhor tocou no meu coração nisso, e eu quero também passar para você. Se você não vai, faça o seguinte, compra um ingresso. Eu vou ser modesto, vou dizer né? Aquilo que o Espírito de Deus colocar no teu coração. E você vai orar e pedir para Deus amanhã, colocar na tua mente, no teu coração, para quem você vai dar este ingresso. Para um jovem da cidade que você talvez conheça e que precisa de Jesus. Você vai dar esse ingresso para ele, e esse ingresso ele vai poder entrar no trabalho, lá no evento lá na manhã e também no sábado, tá? E eu queria pedir que os irmãos estivessem orando para esse trabalho. Esse trabalho é de impacto, esse trabalho é um trabalho de confrontar o inferno mesmo. E às vezes a gente fica com o coração apertado, né? Numa luta, numa batalha, mas eu creio assim que vai ser bênção. E eu queria fazer esse desafio para você estar orando, se colocando diante de Deus e pedindo para o Senhor o que você pode fazer para ser um instrumento de Deus para a nossa juventude, para a nossa cidade, para Alto Taquari. Então eu quero deixar para você esse desafio. Vai acontecer amanhã às 21 horas e também no sábado às 21 horas ali no sindicato, ali logo a saída para Alto Araguaia, à direita ali, depois do TRR, tá? No domingo, nós vamos ter conosco aqui um casal de missionários. Eles são lá da PIB, da Primeira Igreja Batista em São Paulo, capital. Eles têm um trabalho nas escolas, que o nome é Escola Sem Drogas. E Deus colocou isso no coração deles. Ele é um trabalho missionário independente que eles fazem, é o casal só. Eles têm uma van, eles viajam
pelo Brasil todo. Eles estão agora, eu imagino que eles estão, se não saíram, estão saindo de Rio Branco, né? Porque eles vão passar, eles vão chegar no sábado à noite aqui. Eles saíram de São Paulo, foram para Rio Branco, eles fazem um trabalho com a literatura deles, contando a história deles em livros, baseado no romance da vida deles de casal, que eles foram dependentes químicos, dependentes de drogas, né? Ele reincidiu nas drogas, perdeu tudo que ele tinha, abandonou a família e foi para a Cracolândia e morou 7 anos na Cracolândia, e a família foi lá e resgatou-lo novamente, e ele se restaurou no Senhor, e eles vivem trabalhando desta forma. Tá? E eles vão estar conosco no domingo pela manhã, não vai haver escola bíblica, mas o trabalho vai começar às 9 horas, no domingo pela manhã e no domingo à noite eles vão estar conosco. Tá? Então os irmãos estejam atentos aí, eu creio que será uma bênção. Eles trabalham muito em relação à prevenção, né? Nós que somos pais, nós que vivemos numa sociedade, que temos parentes, amigos, muitas vezes a gente acha que é só problema, isso é problema de adolescente, é problema de pessoa jovem. Não é não, irmãos, isso não é não. Isso aí por um lapso, muitas vezes por querer resistir a uma situação de trabalho e trabalhar um pouquinho mais, a pessoa começa a tomar muitas vezes um remédiozinho para tirar o sono e começa por aí, né? E aí acaba entrando numa decadência física, espiritual e emocional e leva realmente até o fundo do poço. Exatamente o que aconteceu com ele, né? Então ele vai estar conosco, venha estar conosco, divulgue isso, né? Vai ter um videozinho, nós vamos soltar nas redes sociais, o Emerson vai estar fazendo isso. Nós esperamos um pouquinho por causa do reset, né? Então a gente não quer misturar muito as coisas, porque não vai confundir e as pessoas não vão estar muitas vezes discernindo direito, tá bom? Mas no mais é isso. Após o culto, a irmã Cristina quer conversar com os líderes de ministério, aqueles que estão envolvidos no trabalho do Reset, quer ter uma palavrinha e também está orando, para a gente estar orando um pouquinho. O pastor Ronildo está lá com o irmão Adilan Filho, lá com as camisetas e as entradas, né? Tem também as entradas e algumas coisinhas mais para o Reset. Vocês podem, na saída, estar lá e fazendo aquilo que o Senhor tocou no coração de vocês. Amém, irmãos? Mais algum aviso? Algo mais? Não? Vamos orar então? Se colocar em pé. Vamos estar orando, o pastor Rubens vai orar, nos despedindo deste momento, deste ambiente nosso de comunhão com os irmãos. Senhor, nós te adoramos, ó Pai querido. Te adoramos, pois Tu és o nosso Deus fiel. E nós estamos aqui, Senhor, gratos pelo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra. Vivemos, sim, Senhor, dia após dia, um confronto onde queremos fazer o bem, mas muitas vezes, Senhor, o mal se acampa ao redor de nós. E, ó Senhor, se não fosse a Tua presença conosco, se não fosse o Senhor ao nosso lado, Senhor, o que seria de nós? Verdade. Por isso nosso coração se alegra e Te exalta nesta noite, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que o Senhor possa firmar o nosso coração em Ti, que nós possamos sempre ter a Tua lei cravada nos nossos corações, a fim de obedecê-la, Senhor, e fazer isso, Deus querido, com grande alegria, porque assim, Senhor, seremos, ó Pai, pessoas que agradam ao Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai querido, por esse dia, te adoramos por tudo, por o Senhor ter nos trazido até aqui, e clamamos ao Senhor, e o Senhor esteja conosco durante esse restante de noite, e também, Senhor, neste final de semana que se inicia, e o Senhor possa estar à frente de tudo, ó Pai, dos trabalhos que vão acontecer, e o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ter, ó Pai querido, Senhor, liberdade para fazer a Tua vontade no nosso meio, Senhor, e que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Eu Te louvo por cada pessoa que adentrou este lugar nesta noite. Eu Te louvo pelo que o Senhor fez em nós esta noite. Eu Te louvo, Senhor, pelas pessoas que estão em casa e estão juntas conosco agora. Não puderam estar aqui, mas estão nos acompanhando ou nos irão acompanhar através dessa live. Que o Senhor possa entrar nas suas casas, Senhor, e abençoar as suas vidas. E abençoar a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma boa noite, um bom descanso. E até amanhã, lá
no ambiente do sindicato.